Boa tarde a todas e todos. Daremos início ao primeiro debate CEDEM de 2023, intitulado Memória e História Oral. É bom, né, que a gente conte um pouquinho da história dos debates CEDEMs, que eles são pré-pandemia, né? Agora eles ainda estão nesse restinho de pós-pandemia, e tomara que a gente volte aos formatos anteriores para que a gente possa estar juntos, né? Mas, enfim, peço para os que estiverem conosco uma licença poética para a apresentação de nossos convidados, tendo a alegria de estar na companhia da professora Miriam Hermeto, da UFMG, e do professor Gabriel Amato, do IFSU de Minas, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas. Bem, memória e história oral, na atualidade, são revigorados, resultando em teias, redes, enfim, exibindo seus mais variados espectros que incidem diretamente desde a expectativa do início do trabalho até a elaboração de um conto final. Ponto final? Vou passar, então, primeiro a fala à professora Miriam Hermeto e, em seguida, ao professor Gabriel Amato. Convido a todos e todas, a todas e todos que estão conosco para apurarmos a arte da escuta. Vamos lá, Miriam. Agradeço muito vocês, né? Eu pulei um pouquinho a parte do Lattes, tá? Essa foi minha licença poética. Eu achei que é mais, não é? Acho que fez muito bem, Maria. Caloroso. Isso, acho que fez muito mais bem. Mais afetivo, né? É, isso mesmo. Então, eu começo agradecendo muito a Maria, a professora Maria Ribeiro, tão querida, o convite que nos fez, né, para participar e para estreitar os laços com o CEDEM, que é para a gente uma referência tão importante de arquivo e de memória, para participar desse debate CEDEM, ainda no formato online, o que tem um benefício, né, que nos permite tranquilamente estar juntos, cada um do seu lugarzinho. Então, que a gente ainda siga aproveitando esses benefícios do pós-pandemia. Para a gente, para mim, né, e para Gabriel também, a gente conversa um bocado sobre isso, é uma alegria estar aqui junto com você, Maria, agradecer a Genira também pelo cuidado na organização, trazendo um pouco das reflexões e colocando essas reflexões para debate, inclusive com o público, né, sobre o trabalho que vimos realizando no Laboratório de História do Tempo Presente da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu vou começar a reflexão sobre o tema proposto, que é um tema bastante amplo, e curiosamente um terreno pantanoso, assim, né, porque para quem está de fora da seara da história, parece muito óbvia a relação entre memória e história, porque no senso comum a memória é meio submetida à história. Por um lado ela pode ser submetida à história, na verdade, por outro lado ela pode até submeter à história, né, no senso comum, e a gente tem visto isso muito do ponto de vista dos debates políticos contemporâneos, dos usos políticos do passado contemporaneamente. Mas, do ponto de vista da produção de conhecimento histórico, as relações entre a memória e a história não são tão óbvias e não são tão determinadas e simples assim, não há mera submissão de uma a outra, né? Então, o terreno, esse que vocês nos colocaram nesse debate, é um terreno pantanoso, mas, curiosamente, né, e como só ia acontecer no pântano, né, um terreno cheio de vida, e cheio de vida com muitas possibilidades de descoberta de beleza.
Eu costumo sempre começar a pensar nessa relação de memória e história, entre memória e história, a partir de uma canção do Gonzaguinha, que chama Redescobrir, e que eu acho que traz para a gente uma metáfora boa, né? Os primeiros versos da canção, que lá no final se repetem com um contracanto, dizem o seguinte: como se for a brincadeira de roda, e o contracanto responde memória, jogo do trabalho na dança das mãos, macias, o suor do corpo, perdão, o suor dos corpos na canção da vida, história, o suor da vida no calor de irmãos, magia. Eu vou repetir. Como se for a brincadeira de roda, memória, jogo do trabalho na dança das mãos, macias, o suor dos corpos na canção da vida, história, o suor da vida no calor de irmãos, magia. Uma metáfora interessante essa da ciranda da memória, e de uma ciranda da memória que nos leva a um trabalho relacionado à história, então um trabalho de memória que pode ser pensado como aquele que é parte da construção de uma escrita da história, eu acho que inspira muito aquilo que vem sendo a nossa prática da história oral. E uma prática que, é claro, tem um lugar social nessa perspectiva que o Michel Dissertot opera com ela, esse lugar social institucional mesmo, né? Qual é o lugar acadêmico, inclusive, do qual nós falamos, quais são as nossas referências bibliográficas, qual é a nossa história, história institucional, e, ao mesmo tempo, quais são as nossas opções individuais ou de pequenos grupos dentro dessa instituição ao produzir a escrita da história. Vimos concebendo, e eu falo isso com alguma tranquilidade, a relação entre a história oral e a memória como uma ciranda mesmo. Essa ideia de que elas andam de mãos dadas, é impossível não haver essa relação entre uma e outra, elas andam de mãos dadas e o ritmo vai sendo dado coletivamente, é uma espécie de dança que se opera por meio de um trabalho de história. Um trabalho que é mesmo de suor de corpos, né? Tanto na produção dos documentos, quanto na análise desses documentos em diálogo com tantos outros, documentos fontes orais em diálogo com tantos outros. Bom, hoje, e assim, eu vou começar dizendo como é que hoje eu diria que é essa relação entre a história oral, para fazer uma retrospectiva dessa trajetória no Laboratório de História do Tempo Presente. Hoje em dia, eu diria que a reflexão que mais me agrada para pensar a relação entre memória e história oral é uma reflexão do professor Alessandro Portelli, que é uma grande referência da área internacionalmente e aqui no Brasil com muita força, num livro que se chama História Oral como Arte da Escuta, que é uma publicação da Letra e Voz, de 2015, acho que é 2015, depois eu confiro a data. Uma dada passagem, ele diz o seguinte, abre aspas, a história oral, então, é a história dos eventos, história da memória e história da interpretação dos eventos através da memória. Eu acho que essa sistematização que o Portelli propõe para a relação entre memória e história oral é muito precisa, claro, fruto de muito trabalho dele, né, e de diálogo com outros trabalhos do campo, mas muito precisa. Então, a história oral, ela pode ser pensada numa perspectiva que é de história dos eventos, como era pensada lá nos anos 50, 60, 70, muito como uma narrativa de eventos, uma narrativa de memória dos eventos, né? Ela é uma história da memória na perspectiva em que nos permite fazer uma análise da memória em si como fonte, como objeto de estudos da história, como fonte e como objeto de estudos da história, e ela é também uma história da interpretação dos eventos, esses que a gente acha que estão simplesmente sendo narrados, né, através da memória. Essa tripla abordagem da história oral é fundamental para compreender como é que hoje ela vem sendo praticada, né? E eu digo, claro, desse lugar institucional, que é o Laboratório de História do Tempo Presente da UFMG. Não em todos os lugares, como nas ciências humanas é comum, a história oral não tem uma
perspectiva apenas. E mesmo lá dentro, né, num núcleo de pesquisa, num laboratório de pesquisa, operamos, às vezes, de maneiras diferentes. Bom, nesse entroncamento, então, de história dos eventos, história da memória e história dos eventos por meio da memória, interpretação dos eventos por meio da memória, a gente não pode operar com uma simples oposição entre memória e história, ou como uma simples submissão de uma pela outra. É preciso pensar nas possibilidades de relação entre uma e outra, nas possibilidades de diálogo e como é que uma efetivamente informa a outra. Como historiadores, atualmente o Laboratório de História do Tempo Presente, ele é formado essencialmente por historiadores. Como historiadores, nós temos nos dedicado muito especialmente a esse trabalho, né, esse trabalho de memória. Bom, de onde vem, eu acho que é importante dizer isso, assim, Gabriel e eu havíamos combinado de fazer uma reflexão acerca de diferentes possibilidades de produção e de uso de entrevistas em história oral, e aí eu acho que é importante dizer como é que nasce essa reflexão para nós institucionalmente. O próprio núcleo de história oral, que hoje é o núcleo dentro do Laboratório de História do Tempo Presente, que tem a história oral como o grande eixo, né, de trabalho, ele nasceu como um projeto no final dos anos 80, na UFMG, lá em 1989, e era um projeto interdisciplinar e interdepartamental, dentro da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Era um contexto, então, final dos anos 80, redemocratização no Brasil, um contexto em que as ciências humanas e sociais começavam a se ocupar de maneira mais sistemática da produção de entrevistas e de uma reflexão sobre a história oral no Brasil. Claro, havia experiências, inclusive institucionais, com arquivos já formados no Brasil anteriormente. A gente pode pensar que elas começam desde a década de 60, pelo menos, e há 2 arquivos que se destacam nos anos 70, mais, né, na verdade, mas alguns arquivos que se destacam nos anos 70 na produção de fontes orais e na organização dessas fontes de maneira a disponibilizá-las para o público. Mas na UFMG, ou seja, nessa instituição, isso acontece no final dos anos 80, o que já coincide com aquilo que no campo da história oral acabou ficando conhecido como uma virada interpretativa ou uma virada narrativa. Se até meados dos anos 80 a história oral era muito utilizada na perspectiva de pensar uma história dos eventos, ou seja, de buscar narrativa, de buscar informações sobre eventos que não eram encontradas em outros documentos, ou que dificilmente eram encontradas em outros documentos, no final dos anos 80, a virada interpretativa da história oral faz com que apareça de maneira mais forte aquilo que Portelli chama de uma história da memória e de uma história da interpretação dos eventos através da memória. Não se abandona a ideia de uma história dos eventos, ou seja, de buscar informações, mas passa-se a trabalhar muito mais com a ideia de que essas informações, elas têm uma subjetividade claramente dada pela memória de quem narra. Essas informações, elas são parte de uma narrativa composta numa situação específica, que é uma situação de entrevista, o diálogo entre entrevistado e entrevistador. Então, elas precisam ser pensadas dessa forma. Como, aliás, e é muito curioso trazer isso, né? Como, aliás, a gente faz com todo tipo de documento no trabalho de história. Né? A gente opera com essa especificidade dos documentos, quem produziu, quando produziu, como produziu, quais são os conceitos, interesses e possibilidades de relações de poder que estão postas ali no momento da produção daquele documento, a gente já pensa isso para todo tipo de documento. E aí isso passa a ser mais sistematicamente refletido para as fontes orais no final dos anos 80. Que é exatamente quando o Núcleo de História Oral fundado por meio, na verdade, era então um projeto, né, de pesquisa interdisciplinar. Ali, então, estavam professores da história, da sociologia, da ciência política.
depois passaram professores da letras, da educação, de diferentes áreas, né, das artes, mas nesse início eram essencialmente professores da sociologia, da ciência política e da história. E é importante dizer isso pelo seguinte: nós acabamos, e eu digo nós, porque eu era então estudante de graduação no início dos anos 90 e comecei a fazer a minha formação com essa equipe, nós éramos então informados por esse diálogo interdisciplinar. E a grande inspiração que tivemos como um lugar institucional foi uma inspiração de outras instituições e de outros intelectuais, e como é que eles tratavam essas, então, entrevistas, e a possibilidade de essas entrevistas serem pensadas como uma metodologia, que é a história oral. No Brasil, a grande inspiração ali da UFMG, naquele contexto, foi o Centro de Pesquisa e Documentação, da Fundação Getúlio Vargas, que havia sido fundado no início dos anos 70 e que já tinha um grande acervo, e que, além do grande acervo, tinha o Manual de História Oral, já publicado, com um conjunto de orientações metodológicas, teóricas e metodológicas, mas essencialmente metodológicas, para a produção de entrevistas. Esse manual, ele tem, então, uma distinção, que é uma distinção entre as entrevistas de história de vida, ele propõe, né, uma distinção entre as entrevistas de história de vida e as entrevistas temáticas. Operávamos, e em alguma medida ainda operamos, mas de maneira diferente, com essas categorias, história de vida e entrevista temática, para pensar a história oral, na constituição do nosso acervo, ali no projeto de história oral, nos anos 90. Concebendo, então, as entrevistas, e trabalhávamos nos primeiros tempos, nos primeiros anos, mais com histórias de vida. Depois vieram as entrevistas temáticas, que hoje acabam sendo mais usadas como instrumentos de pesquisa. Como é que a gente operava? Eu vou tratar, então, um pouco mais da nossa concepção de entrevistas de história de vida, pensando como é que elas trazem para a gente essa possibilidade de conceber a relação entre memória e história oral. A entrevista de história de vida era, então, concebida muito numa perspectiva de diálogo, né, dessas três áreas, que eram a sociologia, a ciência política e a história, e pouco depois também da psicologia. As nossas principais inspirações, além do Manual de História Oral, que já fazia essa distinção, que era uma distinção um pouco mais prática, eram o Instituto de História do Tempo Presente e o grupo da psicossociologia, duas inspirações francesas, das quais eu falo já já. De maneira mais prática, a gente pensava a história de vida como uma narrativa mais longa, a possibilidade de construção de uma narrativa mais longa, num diálogo, portanto, de maior duração temporal entre entrevistador e entrevistado, que, embora estivesse relacionada a uma linha de pesquisa, a um problema de pesquisa específico, porque as entrevistas no projeto História Oral, elas são produzidas a partir de problemas de pesquisa e, portanto, informadas por linhas de pesquisa, por conceitos, né? Então, embora as entrevistas estivessem relacionadas a problemas de pesquisa e a conceitos, elas deveriam perpassar a trajetória de vida inteira do sujeito narrador. Vou dar um exemplo, e aí um exemplo bem mais contemporâneo. Há alguns anos, entre 2013 e 2017, eu já estava na coordenação, né, do Núcleo de História Oral, entrevistamos, eu e a Natália Batista, entrevistamos o João das Neves, um homem de teatro, né, no Brasil, e dos mais destacados, um dos fundadores do Grupo Opinião nos anos 60. Bom, nós fizemos com o João uma entrevista de história de vida que teve várias sessões, foram acho que 13 sessões, 13 entrevistas, né, com princípio, meio e fim, narrando diferentes temas. O nosso objetivo de pesquisa era compreender a trajetória dele como homem de teatro, mas a narrativa começava na infância e passava por outros temas. Na infância, por exemplo, ele contou muito para a gente como é que tinha sido a sua formação cultural, como é que começaram a surgir os seus interesses pela arte, pela cultura, que tipo de trânsito ele tinha
por esses meios e por esses temas, né? Então, por mais que haja um tema, um problema, um objeto de pesquisa numa entrevista de história de vida, ela acaba indo além desse tema, em diálogo com ele, em função de uma narrativa dialogada de diferentes experiências na vida do sujeito. Bom, mas isso não era, para as ciências humanas, lá nos anos 90, um negócio tão comum. Como é que isso apareceu e como é que isso foi concebido, especialmente no núcleo de história oral, e que hoje em dia, inclusive, faz com que a gente tenha uma metodologia de trabalho mais ou menos assentada nesse sentido? Eu comentei, né, que uma das inspirações era essa metodológica do CPDOC, que já fazia essa distinção, e duas grandes matrizes francesas com as quais a gente operou. O IHTP, que é o Instituto de História do Tempo Presente, que tinha duas grandes inspirações ali naquele momento. Uma primeira, que vinha dos anos 70, né, de atuação lá, que era o Daniel Berthaud, e que trazia essa perspectiva muito mais da sociologia, de pensar que a pesquisa quantitativa, os surveys, deveriam ser tensionados pelas experiências individuais. E, por outro lado, uma perspectiva conceitual para a história, que é a de pensar a própria categoria tempo presente, ou seja, de pensar que as fontes sobre um passado que não é remoto, isso para a gente era importante, é claro que a categoria do tempo presente não se resume a isso de maneira nenhuma, mas para a gente era importante, em diálogo com essa categoria e na construção dessa categoria, história do tempo presente, pensar que as fontes para investigação de um passado que não é remoto, um passado que tem sujeitos vivos, né, que foi vivenciado por sujeitos que permanecem vivos, podem ser produzidas pelo pesquisador. As fontes podem ser produzidas em diálogo com o pesquisador. Então, isso foi um diferencial naquele contexto para a nossa concepção do que viriam a ser as entrevistas de história de vida. E do ponto de vista da psicossociologia, uma contribuição muito importante, que era de pensar como é que os diálogos numa entrevista de pesquisa, em contexto de pesquisa e a partir de um projeto de pesquisa, eram relacionadas, ou podiam ser relacionadas, a uma abordagem psicanalítica. E, inclusive, é uma espécie de intervenção, né? Bom, eu vou dar um exemplo, claro, né, que naquele momento para nós serviu para sistematizar esses estudos que nós fizemos ao longo de algum tempo. A entrevista com o Dazinho foi um deputado federal dos anos 1960, e ele foi cassado em 1964, nos primeiros tempos, logo depois do golpe, e nós fizemos com ele uma entrevista de história de vida em meados dos anos 90. Uma equipe que foi conduzida pelo professor Michel-Marie Levin, e que tinha, na qual estávamos eu, a Érica Faria e a Aparecida Chiquida. Nós fizemos essa entrevista ao longo de vários meses, né, foram alguns meses, várias semanas, e ao longo desse processo, a gente estudava psicossociologia e começou a estabelecer um conjunto de procedimentos para a construção das sessões de entrevista. Algo como, as entrevistas durariam um tempo muito semelhante ao de uma sessão de psicanálise. As entrevistas deveriam acontecer num momento específico, se possível, o mesmo momento da semana, para que aquilo entrasse na rotina. As entrevistas teriam uma preparação a partir da anterior, né, do diálogo anterior, mas o diálogo aconteceria a partir do que o entrevistado nos trouxesse no início da sessão. Então, alguns elementos que a gente foi buscar no diálogo com a psicossociologia, e elementos, então, muito, muito embebidos na psicanálise, nos levaram a construir uma espécie de modus operandi para a produção de entrevistas de história de vida naquele contexto. Bom, essas entrevistas de história de vida, que hoje estão disponíveis no acervo, são várias delas, desde os anos 90 até contemporaneamente, trazem
trazem algumas possibilidades de reflexão sobre as relações entre história oral e memória, que são particulares. E dessas particularidades eu queria destacar duas. Uma delas é a percepção de que o sujeito que narra ao longo do tempo, desde o início até o final de uma entrevista de história de vida, portanto, ao longo de alguns meses ou de algumas semanas, ele vai revendo a própria narrativa de memória. Então, a história oral, como processo de produção da entrevista, ela própria interfere na existência e na narrativa da memória. Isso é muito perceptível quando a gente analisa as entrevistas de história de vida. É um dos aspectos de relação entre história oral e memória que eu acho que vale a pena destacar do ponto de vista da pesquisa. E o outro é o fato de que essa narrativa de uma memória temática por um sujeito, porque por mais que ele vá tratar das suas experiências de vida, ele é incitado a falar a partir de um lugar social específico, o homem de teatro, o político, o ativista, né? Essa narrativa acionada na perspectiva de uma história de vida, ela acaba sendo enriquecida pelo diálogo com o entrevistador. Porque o diálogo, é claro, isso vale para todas as entrevistas, mas é porque o diálogo com o entrevistador numa história de vida é duradouro. Então, ele acaba se estabelecendo um conjunto de códigos entre entrevistado e entrevistador, na duração de uma história de vida, que é uma média duração, que também interfere na memória do sujeito narrador, que é muito perceptível quando a gente analisa a entrevista na sua duração, né? Bom, acho que é isso, e vou passar a palavra para o Gabriel, e ao final, né, porque o Gabriel vai tratar, então, de uma outra abordagem, que é a possibilidade de abordagem das entrevistas temáticas, e ao final a gente dialoga com as questões que apareceram. Eu agradeço muito essa possibilidade de diálogo aqui. Bom, antes de passar para o Gabriel, queria já agradecer e falar que gostei muito de sua fala, Miriam. Bom, boa tarde a todas e todos. Gostaria de começar reiterando os agradecimentos que a Miriam já fez ao CEDEM, da Unesp, pelo convite, e aí agradecer no nome da professora Maria Ribeiro do Vale, com quem a gente já manteve diálogos muito ricos em outros momentos, da trajetória do laboratório e da minha trajetória enquanto pesquisador, e também em nome da Genira Correia, que é assessora de comunicação do CEDEM, pela gentileza na organização desse evento na tarde de hoje. E agradecer também a Miriam, pela parceira, né, de trabalho já há tantos anos e que é sempre muito efetiva em criar espaço e desafios para eu poder pensar e repensar em minha agenda de pesquisas. Bom, como a Miriam já adiantou um pouquinho, a minha fala aqui nessa tarde vai se centrar em torno de uma breve reflexão, então, em torno dessa segunda tipologia estabelecida tradicionalmente na bibliografia da história oral, que seriam as entrevistas temáticas, e eu vou fazer isso a partir da referência, da menção a dois projetos de pesquisa distintos, todos envolvendo a história oral com estudantes ou ex-estudantes, portanto, relacionados em maior ou menor grau aí com o campo da educação e da reflexão sobre a sua historicidade. Inicialmente, no entanto, antes de eu começar a falar um pouco sobre esse trabalho de campo, né, sobre as entrevistas e umas primeiras análises dessas entrevistas a partir da problemática da relação entre memória e história oral, eu iria apresentar e debater brevemente algumas definições, por falta de um termo melhor, do que seriam entrevistas temáticas, da forma como essas definições aparecem aí em alguns textos fundadores, então, de correntes diferentes da metodologia da história oral feita no Brasil, assim como a Miriam havia mencionado anteriormente, né, principalmente nesse momento aí de institucionalização do campo da história oral, do ponto de vista aí da universidade e também das associações científicas. Bom, depois eu irei relatar, então, retomando esses dois projetos, né, a produção de entrevistas temáticas nesses dois projetos. O primeiro é um projeto com ex-universitários que participaram do projeto Rondon, uma política da ditadura militar brasileira
nos anos 60, 70, 80 do século XX, que tinha o objetivo, dentre outros, de afastar os jovens estudantes das atividades de contestação ao regime autoritário. E depois o segundo, que é um projeto, na verdade, que ainda está em andamento, em que eu tenho entrevistado estudantes que participaram das ocupações estudantis na UFMG no segundo semestre de 2016, contra a reforma do ensino médio, a aprovação da PEC do teto dos gastos públicos e do processo político que levou à queda da presidenta Dilma Rousseff. Na apresentação desses projetos, e na verdade, como as entrevistas temáticas elas aparecem nesses projetos, elas são mobilizadas nesses projetos, eu vou procurar salientar aí os diferentes propósitos, desafios e resultados que essas chamadas entrevistas temáticas trazem para o ofício de pesquisa, pensando principalmente nessa relação entre memória e história oral. Bom, feita a introdução, mais ou menos aí o nosso mapa de viagem do que eu pretendo desenvolver ele ao longo dos próximos pouco menos de 20 minutos, acho que na primeira parte já cabe perguntar o que são, afinal, entrevistas temáticas, hein? E aí, acho que a primeira característica importante é pensar que essa nomenclatura, essa tipologia, ela é relacional e ela está conectada tanto a dimensões conceituais como a dimensões arquivísticas em história oral. Ela é relacional porque ela pressupõe que existem outros tipos de entrevistas com as quais as entrevistas temáticas se relacionam em alguma medida, né? Ou seja, que existem outros tipos de entrevistas em que o diálogo, existem as entrevistas temáticas em que o diálogo entre o pesquisador ou a pesquisadora, o entrevistado ou a entrevistada, produzem lembranças, produzem memória, né? A partir de um conjunto bem delimitado de temáticas, então daí o nome, entrevista temática, ou eventos ou personagens, mas que elas se opõem ou que elas se distinguem de outros tipos ou categorias de entrevistas, como, por exemplo, a entrevista de história de vida, que a Miriam analisou agora há pouco, seja ou não na trilha metodológica aberta pelo sociólogo francês Daniel Berthaud, que a Miriam também citou. Mas se a gente consulta a bibliografia sobre a história oral, tanto no Brasil como internacionalmente, a gente vai ainda encontrar outras tipologias de entrevistas de história oral que pressupõem outras formas de relação entre memória e história oral, como, por exemplo, as entrevistas de história oral com viés testemunhal, que têm sido muito utilizadas no Brasil nos processos de justiça de transição, por exemplo, na Comissão Nacional da Verdade, nas comissões estaduais da Verdade, ou as entrevistas que documentam expressões da chamada tradição oral. Uma maneira inicial da gente tentar levantar possíveis respostas para essa pergunta, né, o que são, afinal, entrevistas temáticas, seria a gente pesquisar o que dizem sobre elas, sobre as entrevistas temáticas, dois manuais bem importantes para a consolidação do campo de pesquisa, né, da metodologia da história oral no Brasil, publicados um em 1989 e um em 1996, justamente nesse contexto que a Miriam também já havia mencionado, né, de institucionalização da metodologia da história oral no campo acadêmico brasileiro. Esses dois manuais tiveram várias edições posteriores, com modificações muito profundas, inclusive porque a história oral envolve uma dimensão técnica e tecnológica muito grande. A gente tem vivido revoluções tecnológicas nas últimas décadas, né, que implicam em reestruturações desses manuais e também em reestruturações conceituais, não apenas do ponto de vista prático, digamos assim. Mas eles tornaram os dois marcos fundadores de duas vertentes distintas da história oral feita no Brasil. Eu vou utilizar aqui as primeiras edições para poder tentar responder essa pergunta, né, o que são entrevistas temáticas. E o primeiro, que é o publicado em 1989, a Miriam também já fez referência a ele, que é o livro História Oral, a experiência do CPDOC, da historiadora Verena Alberti, em que ela apresenta um relato sobre uma espécie de manual mesmo, de passo a passo, sobre como a história oral era praticada lá no programa de história oral do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, que havia sido fundado, né, o programa de história oral, pela cientista política Aspásia Camargo, em 1975, na FGV do Rio de Janeiro. No livro, a própria Verena Alberti argumenta que a escolha por um ou outro tipo de entrevista, né, por uma entrevista temática ou por uma entrevista de história de vida, ela depende dos propósitos do projeto de pesquisa em que aquela entrevista está inserida, né? E a Verena Alberti também afirma, ela argumenta,
que a entrevista temática ela se caracteriza fundamentalmente por registrar a participação do entrevistado no tema escolhido. Então, ela se diferenciaria aí da entrevista de história de vida, porque as entrevistas de história de vida teriam como tema, a Miriam também já passou por essa definição, né? Com o centro de interesse da entrevista de história de vida seria o próprio indivíduo na história, e aí sua trajetória desde a infância até o momento em que a entrevista é realizada. A própria Verena Alberti argumenta que, matizando um pouco, né, esse raciocínio, que uma entrevista de história de vida ela contém várias entrevistas temáticas dentro dela, né? É impossível não passar por diferenças temáticas ao lidar com a história de vida de um indivíduo, de um sujeito, né? Mas ela ainda faz uma espécie de julgamento de valor aí com relação à entrevista de história de vida, e ela tem em mente a relação com o tipo de entrevista que é a temática, ao dizer que a entrevista de história de vida ela seria mais longa e mais aprofundada. Bom, essas definições da Verena Alberti, do CPDOC, que são muito fundamentais, inclusive, para o próprio núcleo de história oral do Laboratório de História do Tempo Presente em seus primeiros anos, primeiras décadas, né? Elas são produtivas do ponto de vista da pesquisa, mas elas também podem promover, né, podem induzir a uma falsa hierarquização aí entre as entrevistas de história de vida, as entrevistas temáticas, em que a primeira tipologia, né, a segunda, na verdade, tipologia, as entrevistas de história de vida, apareceriam como mais complexas, mais aprofundadas, porque mais completas, mais demoradas, né, atentas aos lugares do sujeito na história, realizada durante várias sessões, resultando, inclusive, num conjunto documental muito mais avolumado do que as entrevistas de história de vida. A própria Verena Alberti, lá no manual, ela afirma que uma entrevista de história de vida ela seria mais adequada para ser arquivada num centro de memória ou num arquivo, no fundo documental, porque ela poderia, por tratar, né, da história de vida de todo indivíduo, ela poderia interessar a mais pesquisadores no futuro do que uma entrevista temática que tem um recorte ali na história de vida daquele entrevistado, daquela entrevistada. Diante dessa afirmação, eu acho que a gente poderia aí já fazer alguns questionamentos, né? Primeiro, se seria possível abranger a totalidade de uma vida numa série de entrevistas, por mais demorada e aprofundada que ela fosse, ou se a gente não estaria caindo no risco aí de repetir as armadilhas do que o Pierre Bourdieu chamou de ilusão biográfica. Segundo, se uma entrevista de história de vida não seria, como a própria Verena Alberti disse, e eu já comentei um pouco sobre isso, um encadeamento de reflexões temáticas que também está suscetível, como todo trabalho de memória, a seleções, omissões, silêncios, recortes, e que caberia aí ao pesquisador ou à pesquisadora, tanto na entrevista temática como na entrevista de história de vida, se perguntar sobre as razões, os motivos, né? Inclusive subjetivos, emocionais, dessas omissões, desses silêncios, dessas seleções, desses não ditos. E, ao mesmo tempo, em terceiro lugar, a gente ainda poderia se perguntar se a reflexão sobre o lugar do sujeito na história, que, segundo a Verena Alberti, caracterizaria fundamentalmente as entrevistas temáticas, também não estariam presentes, também não seriam a marca das entrevistas temáticas, né? Em que a pessoa não se desnuda da sua característica de sujeito, da sua história de vida, ao narrar quadros temáticos específicos da sua trajetória. Bom, essa hierarquização entre as entrevistas de história de vida e as entrevistas temáticas, ela deixa de ser sutil, como na Verena Alberti, e se torna ainda mais explícita metodologicamente na perspectiva do segundo manual de história oral, que eu vou comentar aqui brevemente, da autoria do historiador e professor aposentado da USP, o José Carlos Seb-Bonmery. O título do manual é autoexplicativo, Manual de História Oral, e que foi publicado originalmente em 1996. O professor Seb-Bonmery, na expectativa de lançar as bases, né, da proposta que ele tem de que a história oral não seria uma metodologia de pesquisa e sim uma disciplina autônoma, ele reserva a história oral, na tentativa, inclusive, de diferenciar a história oral de outras disciplinas como a história, a sociologia, a antropologia, a ciência política. Ele reserva a história oral o lugar da subjetividade, das versões,
das emoções, das falas silenciadas, da espontaneidade, da oralidade, e de um projeto político, que é o projeto da democratização do presente, a partir de uma relação com o passado também mais democrática. E aí, todas essas características, né, que ele atribui à história oral enquanto essa disciplina autônoma, são construídas a partir de uma oposição que ele faz com o conhecimento histórico canônico, né, produzido aí institucionalmente. A visão do Seb Momei, dessa dicotomia, né, entre a história oral e a história, poderia ser, e tem sido muito problematizada pela bibliografia desde os anos 90, né? Por exemplo, se perguntando qual que é esse conhecimento histórico a qual a história oral iria se opor, né? Em geral, ele tinha em mente aquele momento ali de disciplinarização do conhecimento histórico enquanto um conhecimento científico no século XIX, a escola metódica dita positivista, né? Tinha o desejo de ser ciência. Mas ao longo do século XX, outras correntes historiográficas revisitaram, matizaram, questionaram essa perspectiva de história, inclusive trazendo essas dimensões da subjetividade, das emoções, das falas silenciadas para a produção do conhecimento histórico. Ela também poderia ser problematizada a partir de uma perspectiva em que a gente falaria sobre adesão, em certa medida ingênua, a uma visão pós-moderna, ou melhor, a uma crença pós-moderna, ainda que de fundo progressista, democratizante, politicamente, de que seria benéfico documentar, através das entrevistas de história oral, tantas versões sobre o passado quanto possíveis, porque todas seriam igualmente válidas no debate, e todas elas iriam cada vez mais democratizar o presente na sua relação com o passado. Bom, segundo o Manual de História Oral do Seb Momei, uma entrevista temática ela seria mais objetiva por se centrar em um assunto específico e pré-estabelecido, abordando aspectos da história de vida do entrevistado, da entrevistada, apenas marginalmente, quando e se esses aspectos da história de vida do entrevistado, da trajetória do entrevistado, interessassem ao tema abordado e muito bem delimitado. Nesse sentido, as entrevistas temáticas aparecem na apresentação do Seb Momei como tradicionais, quase que distantes da subjetividade que ele atribui à história oral, no otimismo que ele tem com relação à possibilidade da história oral romper com uma perspectiva mais objetivista do conhecimento histórico. No manual lá do Seb Momei de 1996, ele parece até desaconselhar a realização de uma entrevista temática, pois, nas palavras dele, quase sempre a entrevista temática equivale ao uso da documentação oral da mesma maneira que das fontes escritas, ou seja, sem dar lugar para nenhuma dessas dimensões aí que ele está procurando atribuir à história oral da subjetividade, das emoções, das vozes silenciadas. Como eu já adiantei anteriormente, eu considero essa hierarquização uma falsa hierarquização entre entrevistas temáticas e entrevistas de história de vida, por mais que ela esteja presente em parte significativa da bibliografia sobre história oral desse momento da institucionalização. E eu julgo que essas caracterizações, elas muitas vezes se mostram muito mais flexíveis na prática, no trabalho de campo da história oral. Para tentar deixar isso mais claro, eu parto aqui para a segunda e última parte da minha fala, em que eu quero pensar um pouco a complexidade das entrevistas de tipo temática, como prometido, apresentando breves relatos aí sobre 2 projetos de pesquisa com entrevistas temáticas que eu conduzi nos últimos anos. A primeira experiência que eu quero, com entrevistas temáticas, que eu gostaria de abordar aqui um pouco com vocês nessa tarde, é um caso em que as memórias que eu, enquanto pesquisador, encontrei no meu trabalho de campo me fizeram reavaliar a minha própria percepção sobre o tema de pesquisa, sobre o meu tempo de pesquisa. Essa experiência me aconteceu entre 2013 e 2015, quando eu realizava o meu mestrado em História e Culturas Políticas na UFMG, e quando o meu tema de pesquisa era o Projeto Rondon, aquela política da ditadura militar criada em 1967, gerida pelo Ministério do Interior até 1989, ou seja, mesmo após o fim do regime ditatorial, e por meio da qual cerca de 900 mil jovens universitários foram mobilizados pelo Estado ditatorial ao longo de cerca de 20 anos para prestar serviços assistencialistas em regiões do interior do Brasil, como, para dar só 2 exemplos, Picos no interior do Brasil, no Piauí, ou nas periferias das grandes cidades, das grandes metrópoles, como a Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Nas chamadas operações do Projeto Rondon,
os chamados rondonistas, que eram os participantes, como eram denominados os participantes desse programa, colocavam em prática aqueles conhecimentos que eles teriam aprendido na teoria, nos bancos escolares, nas universidades, nas áreas mais diversas, a enfermagem, a história, a pedagogia, a medicina, as engenharias, etc. Durante a pesquisa, que já, inclusive, resultou no livro que eu publiquei em 2019, o Aula de Prática de Brasil no Projeto Rondon, a história oral não constituía a metodologia central do meu projeto, porque eu lidava majoritariamente com fontes de outras tipologias produzidas durante os anos 60, 70 e 80. Mas como historiador em formação, interessado nas maneiras como as vivências da ditadura eram dotadas de novos significados através da ação da memória, através das batalhas de memória, né? E aí eu retomo o tema da nossa debate aqui nessa tarde, que é justamente a relação entre memória e história oral. Eu realizei algumas entrevistas com ex-participantes do programa do Projeto Rondon. Em parte, meu ímpeto em direção à história oral era facilitado por meu interesse individual pelos debates em torno da metodologia. Em parte também pelo fato de que, em diferentes ocasiões nas quais eu falava sobre minha pesquisa, sempre aparecia um ex-rondonista ou alguém que conhecia um ex-rondonista e que falava, o fulano, a fulana está disposto a falar, eu participei, eu estou disposto a falar sobre o Projeto Rondon, a me recordar sobre essa experiência aí nos anos 60 e 70. Esse segundo fator, inclusive, trazia um dado bem instigante no que diz respeito à memória social sobre a ditadura e a sua relação com a história oral, porque não havia estudo significativo sobre a iniciativa e muito pouco se debatia sobre o Projeto Rondon nesse contexto aí da década de 2010, mas me parecia que bastava criar condições de visibilidade para essas lembranças, para essa memória, ou seja, bastava ter um pesquisador disposto, né, a ouvir a memória que as pessoas tinham sobre o Projeto Rondon, e essas memórias se apresentavam no espaço público, se apresentavam aí para mim enquanto pesquisador. O segundo projeto, né, é um projeto que eu estou desenvolvendo agora nesse momento, e aí, por fim, eu chego a ele, já concluindo para o fim da minha fala, né? Que eu vou mencionar aqui brevemente. Ele ainda está em fase inicial de produção, mas que se constitui essencialmente em entrevistas temáticas feitas com, hoje, ex-estudantes que participaram das ocupações das unidades da UFMG durante o segundo semestre de 2016. Meu interesse nesse projeto de pesquisa em andamento no momento tem sido de analisar as mudanças de concepções e práticas do ativismo estudantil no tempo presente, motivado pelo questionamento com relação a uma descontinuidade, a uma impermanência de acepções sobre a militância estudantil, especificamente universitária, que têm sido construídas e reafirmadas por correntes históricas do movimento estudantil, concentrados principalmente na UNE e em torno de uma corrente que é a UJS, a União, uma corrente estudantil, né, que é a UJS, a União da Juventude Socialista. Por meio do recurso a entrevistas temáticas de história oral, eu tenho lançado um olhar etnográfico e interessado nas memórias dos ativistas que participaram das ocupações da UFMG em 2016. Portanto, minha intenção nesse projeto tem sido a de refletir sobre os significados do ativismo estudantil no século XXI, em diálogo com as concepções nativas ou os conceitos de experiência próxima, para usar aí duas expressões do antropólogo Clifford Geertz, que são expressas nas memórias que são narradas nas entrevistas temáticas de história oral que eu tenho realizado. Eu iniciei esse projeto em 2021 e até o momento eu me concentrei em entrevistar estudantes que participaram da ocupação da Escola de Arquitetura e Design da UFMG, localizado aqui na zona sul da cidade. E em termos muito incipientes, eu acho que eu já posso dizer que eu tenho percebido que nessas entrevistas temáticas que eu realizei até aqui, imagens da ocupação do espaço, seja ele universitário ou público, seja ele concreto ou imaginário, compõem o centro das narrativas, o centro das memórias. E, nesse contexto, né, aparecem, por exemplo, a ocupação da fachada da escola, aparecem a ocupação da sala da congregação da escola com fotografias de estudantes que estudaram, que ocuparam a universidade, a unidade, né, a escola de arquitetura, que geriram a escola de arquitetura durante algum tempo. Então, essas são as memórias que estão sendo comunicadas por essas entrevistas temáticas. Já partindo aí para a conclusão, talvez valha aqui retomar uma reflexão também do professor e historiador oral Alessandro Portelli, assim como a Miriam fez na fala dela. Dessa vez, uma reflexão hoje canônica
muitas vezes lida acriticamente, eu não estou aqui reafirmando essas leituras acríticas desse texto do Portela, mas sim reafirmando a sua importância para essa virada interpretativa da história oral ali nos anos 70 e nos anos 80, a qual a professora Miriam também fez referência, que é o artigo O que faz a história oral diferente, de 1979. Lá o Portela diz, e aí eu cito: fontes orais contam-nos não apenas o que o povo fez, mas o que queria fazer, o que acreditava estar fazendo, o que agora pensa que fez. Fontes orais podem não adicionar muito ao que sabemos, por exemplo, o custo material de uma greve para os trabalhadores envolvidos, mas contam-nos bastante sobre os seus custos psicológicos. Fecha aspas. Isso vale também para as entrevistas temáticas de história oral, uma forma talvez menos demorada, mas nem por isso menos complexa e potente de lidar com a memória e com a subjetividade na pesquisa histórica. Por enquanto é isso, vou encerrar para a gente poder ir para o debate, que sempre é a melhor parte. Agradecer mais uma vez o convite e a paciência de me escutarem. Bem, Gabriel, agradeço muito, né? Confesso que a arte da escuta aqui foi difícil, porque tanta informação, né? Dá vontade de... E eu acho que isso também acontece nas entrevistas, né? Às vezes o entrevistado tem dificuldade mesmo de narrar, de ouvir tudo que o entrevistado está falando e o sentido que ele está dando, né? Mas gostei muito de sua fala também. Será fundamental, tanto a da Miriam quanto a da sua, enfim, do grupo todo, né? Tem a Carol, e para as nossas pesquisas, depois a gente vai poder trocar muitas figurinhas. E antes de passar para o debate, eu não sei se tem alguém inscrito, mas uma questão que eu tenho tentado abordar, e até não é nem só em entrevistas, né? Em matérias de jornal, porque a Miriam também falou isso, né? Não estão presentes só na entrevista o que a gente... Se eu estou falando besteira, você me conta, Miriam. Essas informações com as quais, né, a gente dialoga, né? Porque é um diálogo, a entrevista, e a gente dialoga com outras fontes também, né, que trazem formas que, no seu caso, né, que está trabalhando, os estudantes pensaram, falaram no momento em que eles participavam de uma ação, mas exatamente, eu convidava a quem estivesse nos ouvindo a arte de escutar, e agora eu fiquei o tempo todo pensando na questão, que é uma questão que está o tempo todo nas minhas pesquisas, particularmente nessa última, que é a questão do tanto que diz o silenciamento, né? O silêncio que define uma fala, né? O tanto que o jornal não falar que as ocupações foram pacíficas, segundo o seu tema, Gabriel, como isso é um silenciamento que fala, né? Quer dizer, eles mostram a parte violenta, e toda a parte pacífica, que nos trabalhos que eu tenho lido foram a maioria das ocupações estudadas, é claro, não todas, não conheço o estudo de todo o Brasil, mas aí não tenho como escapar do Walter Benjamin, né? Como é que, então, a gente poderia pensar, né, esse desaparecimento, essa... como que se dá, né, essa sociedade que engolfa o sujeito, né, e que ele não pode mais narrar,
ele não só não pode mais narrar, porque também não tem quem o queira escutar, né? E a questão dessa arte de narrar, arte de escutar, né? Que é que é o livro que vocês trabalharam o tempo todo do Alessandro, né? Fizeram a maior referência, e é ali que estava lendo, relendo um pouquinho ontem para conversar com vocês. Então, como é que a gente lida, né, com esses silêncios e se é, né, que o Walter Benjamin está certo, né? Eu acho que em grande medida sim, né? Um desaparecimento ou um não é, uma dificuldade de, assim, não há uma vontade de ouvir aquele que narra, mesmo que exista uma vontade de falar daquele que narra. Não sei se fui clara, mas gostaria de ouvir um pouquinho isso, né? Porque a história oral, né, e mesmo a história temática, né, pensando, ela depende dessa narração, né, e depende dessa relação dialógica. Se não tem alguém que queira escutar, não tem para quem o narrador falar. É isso. Então, começou ou começa você, Gabriel? Uai, Mini, você que sabe. Eu queria, sobre o silêncio não dito, tem a história do Projeto Rondon aí, que eu acho que é uma boa... Pode ir. Pois é. Por isso que eu já liguei o microfone na hora. Mas então, professora Maria, obrigado pelas perguntas. O que acontece? Eu queria retomar, então, né, esse primeiro projeto que envolveu a produção de entrevistas temáticas, que é sobre o Projeto Rondon. Porque o Projeto Rondon, ele é marcado, tanto na historiografia como nas batalhas de memória sobre a ditadura, pelo silêncio, pelo não dito. Afinal de contas, a memória social predominante que se formou no pós-ditadura, né, ali depois já no fim dos anos 70, com relação à experiência estudantil durante a ditadura, privilegiou principalmente a questão dos estudantes que se opuseram ao regime, da resistência ao regime, né, que de forma alguma foi desimportante, né, não se trata disso, mas eu acho que essa característica, né, da maneira como a memória social sobre a ditadura se consolidou nos anos 70, no final dos anos 70, mas aí principalmente nos anos 80, nos anos 90, ela é bem interessante para a gente pensar essa questão do silêncio e do não dito, né? Porque numa entrevista temática sobre o Projeto Rondon, que foi a mais significativa assim, para o meu redirecionamento de pesquisa, a minha entrevistada, ela se mostrou inicialmente muito solícita, muito disposta a falar sobre a experiência dela com o Projeto Rondon nos anos 70, mas durante a entrevista, a todo momento, dizia que não se lembrava de nada, dizia que não tinha nada para poder contribuir, e muito significativamente, né, um dado muito significativo, é que ela, ao mesmo tempo, me aconselhava ao mesmo tempo, por um lado, me aconselhava a falar com uma amiga dela que havia também ido ao Projeto Rondon com ela e que tinha uma militância, um engajamento político mais explícito no movimento estudantil organizado durante os anos 70, enquanto ela não tinha, então ela não se considerava uma narradora legitimada para poder falar, enquanto essa amiga dela, por ter participado do movimento estudantil, do ativismo estudantil contra a ditadura, seria uma narradora mais legítima. E, por outro lado, ela me contava memórias sobre vários aspectos do que era viajar para o Projeto Rondon. No caso dela, ela viajou para o campus avançado em Barreiras, no estado da Bahia, que era o campus avançado para onde estudantes da UFMG iam no programa de campus avançado. E ela me narrava várias experiências lá durante o Projeto Rondon, inclusive experiências que diziam sobre a condição juvenil mesmo dela, sobre a condição de viajar sem a supervisão parental para o interior da Bahia
e aí viajar sem a supervisão parental pela primeira vez, uma situação inédita para ela enquanto uma jovem de classe média dos anos 70, né? Então, nessas várias ambiguidades, né, de dizer que não se lembra, de falar que não é a narradora mais legítima, que eu deveria falar com a amiga dela, porque a amiga dela foi para o Rondon também, mas ela participou do ativismo estudantil contra a ditadura, então ela teria mais coisas para poder me falar, e ao mesmo tempo me falar um monte de coisas sobre as memórias dela com relação ao Projeto Rondon, tá esse lugar um pouco do silêncio e do não dito, né, de como que a memória sobre a ditadura foi sendo construída, conferindo visibilidade para determinados sujeitos da condição estudantil, que eram esses sujeitos da resistência, né? E não que essa minha entrevistada, e não que as pessoas que participassem do Projeto Rondon necessariamente apoiassem o regime, né? Mas elas se colocavam nessa situação muito mais desconfortável de lembrança, que é uma situação em que o silêncio, o não dito, caracteriza a memória, que é a situação de não se lembrar sobre boicotes, não se lembrar sobre manifestação de rua, não se lembrar sobre chapas do movimento estudantil, mas se lembrar da sua condição estudantil a partir dessa participação no Projeto Rondon, né? Isso é muito, muito interessante, assim, da gente pensar nessa relação entre memória e história oral, e como que uma entrevista de história oral, não através do que ela diz explicitamente, mas através do que ela não diz, dos silenciamentos que ela compõem esse trabalho de memória, eles me fizeram reavaliar a minha percepção sobre o Projeto Rondon. Eu comecei a entender melhor, inclusive, por que ninguém estudava o Projeto Rondon. Por que tem muitos estudos importantíssimos, né, como da própria professora Maria Ribeiro do Vale, sobre os estudantes organizados em organizações contrárias à ditadura, e por que a gente não tem uma bibliografia significativa sobre o Projeto Rondon, inclusive sobre como que estudantes de esquerda, estudantes que se opunham à ditadura, praticavam o entrismo dentro do Projeto Rondon. É uma falsa ideia a gente achar que o Projeto Rondon foi efetivo em conseguir atrair simplesmente estudantes que apoiavam o regime ou em convencer 100% dos estudantes que iam para as operações na legitimidade da ditadura, né? Muitos estudantes que participavam do Congresso de Biúna, por exemplo, eu encontrei casos, das manifestações de 67, também iam no Projeto Rondon. Então, entender essa complexidade da memória, essa complexidade do próprio tema Projeto Rondon, me foi possível através desses não ditos, né? Através desses silêncios. No fim das contas, e aí pode parecer um pouco de otimismo assim, com relação à história oral, e talvez eu seja mesmo um otimista com relação à metodologia da história oral, mas essas entrevistas de história oral com ex-rondonistas me possibilitaram reavaliar o meu tema de pesquisa, não aquilo que elas diziam, mas aquilo que elas silenciavam, pelo não dito. E acho que isso é bem, bem interessante. Bom, acho que já falei demais, vou passar um pouco a palavra para a Miriam, depois a gente continua o debate. Obrigado. Não sei se eu respondi também a pergunta. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Então, eu acho que você já tratou de maneira muito competente, né, dessa questão do silêncio e das possibilidades de escuta. Maria, eu fiquei pensando, assim, enquanto você falava, que tem um elemento, né, no trabalho com a história oral, que é muito delicado, que eu acho que ele precisa ser sempre ressaltado, que é o fato de que, parece tolo, parece até óbvio, mas eu acho importante destacar aqui, ouvir não é o mesmo que escutar, né? Então, assim, quando a gente se dispõe a realizar um trabalho de história oral, a partir dessa perspectiva, que hoje em dia tem sido chamada da escuta sensível, né? A gente precisa se dispor a ouvir, inclusive, os silêncios, né? A ouvir aquilo que a gente não está esperando, porque, de maneira geral, o que a gente está esperando já está em outros lugares, já está em outras fontes, né? Ou mesmo que não esteja em outras fontes, tem a ver com a leitura, uma leitura minha viciada como pesquisador, em alguma medida, e ouvir aquilo que não se espera é o grande desafio, eu acho, de um trabalho de história oral, de um trabalho de pesquisador, né? A pesquisa, por princípio, a postura da pesquisa, a atitude do pesquisador, principal é essa de ouvir aquilo que o mundo diz e que a gente
pouco deu conta de entender até aqui, né? Mas no que se refere a uma entrevista, a dificuldade de ouvir aquilo que não se espera está colocada no fato de que são dois sujeitos, duas subjetividades, né, duas pessoas que se encontram numa relação que é, por um lado, social, porque elas estão sentadas dialogando, e, por outro lado, uma relação de pesquisa. Do ponto de vista da relação social, que tem, né, a entrevista tem uma dimensão de relação social, há que se criar uma espécie de empatia no diálogo que é fundamental para que a entrevista aconteça. E essa empatia implica, inclusive, legitimar tudo que o outro tem a dizer, ainda que eu discorde frontalmente do que o outro diz. Isso é muito delicado. Às vezes o que eu escuto vai de encontro, bate de frente com todos os meus valores. Não apenas com as minhas expectativas de pesquisadora, mas com todos os meus valores como sujeito. E não significa que eu tenho o direito de deslegitimar o que o outro disse. Então, como pesquisador, em princípio, isso tem que acontecer. E, ao mesmo tempo, e vem aí uma tarefa dificílima, que é a de fazer, após a realização da entrevista, a leitura crítica de como esse diálogo se processou. E uma leitura crítica que continue legitimando o que o outro disse, ainda que seja possível discordar do ponto de vista epistemológico ou do ponto de vista da construção de um conhecimento, do que outros documentos dizem, mas também de como é que aquela memória se construiu assim ou assado, eu não deslegitimo o que o outro disse, mas eu preciso ter a capacidade de fazer a crítica do que foi dito. Isso é muito, parece uma contradição, né? Do ponto de vista da situação social, é preciso ter empatia, é preciso ouvir, é preciso dialogar, né, construir elementos que fomentem o diálogo, mesmo não concordando, e depois é preciso fazer a crítica, estabelecendo ainda um outro movimento do diálogo. Na nossa sociedade, a gente não está habituado a isso, ao fato de que fazer a crítica não significa não legitimar. Eu acho que aí é preciso, talvez seja interessante trabalhar com a perspectiva de democracia do Rancière, né? A democracia é uma possibilidade de... Acabou de me fugir, como é que é, Gabriel? Do comum, Miriam? Não, é a expressão que ele usa para falar do desencontro. Acabou de me fugir, daqui a pouco eu me lembro. Né? Essa perspectiva de uma democracia que está assentada no diálogo entre sujeitos que não têm uma mesma posição, que não têm uma posição igual, muitas vezes sujeitos que não estão sequer autorizados a falar, que precisam buscar mais espaço para isso, mas que depende, a existência da democracia, ela mesma depende exatamente dessa diversidade. Né? Esse é o princípio da democracia, de maneira geral. Da pesquisa também. Né? Há, inclusive, aqueles que vão defender que a história oral é essencialmente democrática por isso. Eu cá comigo tenho algumas dúvidas com relação a isso, porque nem sempre ela é exercida de maneira completamente democrática. Mas, efetivamente, eu diria que a escuta sensível só é possível se a gente encarar essa contradição entre a necessidade de legitimar tudo que o interlocutor diz e, ao mesmo tempo, a capacidade e a habilidade de fazer a crítica epistemológica daquilo que foi dito no processo de produção do conhecimento. Também não sei se respondi, mas foi essa reflexão que me ocorreu a partir da sua questão, Maria. Eu prometo falar pela última vez, mas eu acho que é o que acontece na entrevista mesmo, né? A partir do que você fala, eu mudo meu pensamento, ou lembro alguma coisa que tinha, né? Não tinha ficado na memória, mas aqui quem criou o CEDEM, né, a professora Ana Maria Martinez Correia, está com a saúde bastante debilitada, mas uma pessoa, né, fundamental para a história oral, e a gente trabalha muito com as entrevistas que ela fez, porque ela trabalhou desde o início da Unesp até um período antes, né, da Unesp se constituir. A Unesp surge da ditadura e o primeiro reitor
é completamente favorável à criação da Unesp nos moldes que os militares criaram. E tinha toda uma oposição na comunidade, entre professores, né? Tinha uma unidade bastante grande nessa oposição entre alunos, entre estudantes, funcionários e professores, né? E na entrevista dele não aparece absolutamente nada sobre ditadura. Nada, né? Pelo contrário, alguém que ainda chama 64 de revolução, chamava quando ele morreu recentemente, mas quando foi entrevistado, e a Ana Maria realmente foi isso, né? Ela ouve, impressionante, né? Os detalhes, o tanto que ela conhece essa história em outros registros, mas a diferença que ela faz quando ela entrevista, tanto que ela, assim, ela no final, ela insistiu bastante, né, numa questão para ver, né, para que ele falasse, para que ele falasse o que ele tentou silenciar o tempo todo. E ele não falou. Falou que numa ocasião, que já tinha falado bastante, numa outra ocasião ele falaria. Então, isso, né, para a gente fazer uma homenagem para a Ana também, e o que vocês me falaram me fez pensar, né? E do ponto de vista que são duas histórias, né? A história que ele conta não tem nada a ver com a história que outros contam. Então, Miriam, é o que você falou. Ela ouviu uma coisa que não era, que ela não concordava, né, de alguém que conta uma história outra. Então, como a história oral também tem, né, aqueles que fazem, como você estava falando, a entrevista sem crítica, né? E aí a entrevista sem crítica confecciona uma outra história, né? Legitima não a fala né? Só a fala do narrador, mas também uma outra história. Maria, eu tive alguma dificuldade aqui, porque travou um pouco a sua fala para mim, sabe? Então, no momento em que você disse, eu até conferi aqui se tinha sido para mim, foi mesmo. Parece que a sua fala ficou limpa, mas para mim ela travou. No momento em que você foi dizer de como é que foi o diálogo entre a professora Ana Martinez e o reitor, né? Primeiro, eu queria dizer que achei muito bem-vinda a sua homenagem à professora Ana, e que eu tive a alegria, prazer de entrevistá-la para a minha tese de doutorado. Foi uma entrevista gostosa de realizar, inclusive, com ela. Queria deixar meu carinho e minha gratidão à professora Ana pelo trabalho realizado aí no CEDEM. Ela é professora emérita esse ano, ela passou a ser professora emérita, né? E aqui no CEDEM agora... Que bom que a universidade reconheceu isso. Ela dá o nome ao auditório, que reconheceu enquanto ela está com a gente, né? Aqui, não depois que o tempo passa, né? Exatamente, que bom, né? Que a universidade reconheceu isso agora. Que bom. Mas eu ia dizer o seguinte, que vou chamar o Portelli de novo, né? Vai ficar parecendo o samba de uma nota só. Antes disso, eu vou só fazer um comentário. A expressão do Rancière é o desentendimento. Ele diz isso que eu acho lindo, né? Ele fala o desentendimento não no sentido de que as pessoas não se entendem, mas no sentido de que elas não partem dos mesmos lugares. E que, portanto, é preciso que se desentendam para que a democracia exista. Pode até ser que elas se entendam, mas é preciso que elas se desentendam, é preciso que a sociedade se desentenda para se entender novamente. Eu acho que na história oral não é diferente disso, né? Assim, eu gosto dessa metáfora, né? É preciso se desentender. E penso que quando eu falei que vou chamar o Portelli de novo, eu não sei exatamente o que foi que eu vi diferente, vou deixar para o Gabriel tratar dessa questão, até porque para tratar da memória da universidade, o Gabriel tem mais expertise do que eu, mas queria fazer uma reflexão baseada numa
reflexão do Alessandro Portelli, que é muito conhecida no Brasil, naquele artigo do Uso e Abuso da História Oral, no Massacre de Vitella Valdicchiana, que é um clássico, né? Ele vai problematizar uma categoria que foi usada na Itália para pensar a memória social sobre a Segunda Guerra, que é a memória dividida. A memória dividida, que era uma categoria de um outro italiano, que é o Contini, dizia que existe a memória oficial e a memória não oficial. A memória popular, que assim seja, né? Talvez a gente possa chamar assim. Mas ele vai dizer, mais do que uma memória dividida, ao trabalhar com memórias sobre eventos ou sobre instituições, a gente talvez deva pensar na categoria memórias divididas, no plural. Porque a memória oficial, ela também é dividida internamente, ela também tem nuances, ela também tem contradições internas, assim como a memória não oficial, como a memória popular, como a memória, aquela que se opõe à memória oficial, vai se dividir internamente. Então, esse é um princípio que eu acho que é muito importante para trabalhar com a história oral, uma categoria que eu acho que é muito bem-vinda. Se a gente vai trabalhar com memória sobre determinado tema ou determinado evento, nós temos que estar preparados para operar com essa ideia de que as memórias são divididas, de que elas são cheias de nuances e de contradições. Eu não ia falar, Gabriel? mas é isso que eu fico pensando. Desculpa, Gabriel, deixa eu só tudo bem. dar uma complementadinha, né? A Miriam me provocou intelectualmente, sei lá, me provocou. A gente só pode ver que era memória oficial porque a gente conhecia a outra memória, né? Só isso. E eu acho que nesse sentido que a Miriam disse também, eu fico pensando na importância do quando, assim, né? Acho que quando a gente fala, né, da importância de você adotar uma postura crítica, e aí crítica no sentido metodológico, exegético, né, não no sentido destrutivo, como muitas vezes no senso comum a gente compreende a palavra crítica, né? Mas quando a gente encara a entrevista extraoral, a gente encara, mais do que a entrevista extraoral, a gente encara aquela produção de memória no momento, nas condições da entrevista extraoral. E aí, por que eu estou chamando a atenção para as condições? Né? Porque isso vai envolver uma relação entre o entrevistador ou a entrevistadora e o entrevistado ou a entrevistada, vai envolver relações sociais muito específicas e vai ser atravessado pela diferença mesmo, né? Por relações de gênero, por relações de classe, por relações de raça. E quando a gente entende, né, que aquela produção de memória, dada por esse contexto específico, ela fala a partir de um lugar, e aí é um lugar social, um lugar de gênero, um lugar de classe, um lugar de raça, mas é um lugar também no tempo. A gente começa a se perguntar qual que é o lugar que aquela memória ocupa no quadro mais amplo das batalhas de memória sobre aquela temática, né? E aí que estou recorrendo a um conceito do sociólogo Michel Pollack, num artigo que é clássico para o campo da história oral no Brasil, que é a ideia de batalhas de memória, né? Você pensar que não apenas a memória ela é capaz de construir identidade, coletividade, como geralmente se pensa na tradição metodológica durkheimiana, mas que a memória também é capaz de trazer divisão, né? Daí a ideia de memórias divididas no plural do Portelli, a qual a Miriam fez referência. E que para eu poder entender as razões dessas memórias divididas, dessas batalhas de memória, eu preciso ter contexto. E aí, tanto o contexto das condições de enunciação específicas daquelas entrevistas, né, no caso da história oral, mas também de contexto temporal, né? Com relação ao tema da ditadura e das universidades especificamente, pode ficar parecendo quase redundante, né, um historiador, mais uma vez, chamar a atenção para a importância do contexto temporal, né? É isso que o historiador faz. Mas no caso das memórias, das batalhas de memória sobre a ditadura, eu acho que ajuda bastante a gente acompanhar a bibliografia, e aí é uma bibliografia que inclui pesquisadores de história oral, mas que transborda o campo da história oral, vai pensar, inclusive, como a memória ela é elaborada, reelaborada e comunicada em outros suportes que não só a oralidade, né? Pensando no cinema, a literatura, a imprensa,
e pensar como que as batalhas de memória sobre a ditadura, como que essas memórias divididas sobre a ditadura e sobre as universidades, elas são dotadas de uma historicidade. Então, talvez, esse silêncio, por exemplo, né, do primeiro reitor da Unesp, e aqui estou levantando uma hipótese, né, sem conhecer em tantos meandros a entrevista, a partir do que a professora Maria relatou, ou que uma memória marcada por silêncios e não ditos também, como dessa entrevistada que participou do Projeto Rondon, que eu havia mencionado anteriormente, ela está lidando com um contexto temporal específico. As condições de dizibilidade são dadas, aí tanto as possibilidades como as impossibilidades, tanto os silêncios quanto aquilo que é dito explicitamente, estão dadas por um contexto das batalhas de memória sobre a ditadura. E a gente sabe que, ao menos até 2013, vou datar aí, mas eu sei que essa... como, aliás, costuma acontecer na história do tempo presente, os marcos cronológicos são movediços, né? Mas que pelo menos aí até 2013, a bibliografia nos aponta a existência de uma memória social hegemônica positiva sobre a ditadura, negativa sobre a ditadura, né? E um lugar subterrâneo para as memórias sociais positivas sobre a ditadura. E aí não estou nem falando do fenômeno negacionista que se intensificou nos últimos anos. Estou falando de pessoas que vivenciaram, experimentaram o regime a partir de determinados lugares institucionais, sociais, políticos, que a gente poderia até questionar, né, essa parcialidade desses lugares, né, o caso de um reitor, por exemplo, de uma jovem de classe média que vai para o Projeto Rondon, e que aí elaboram, do ponto de vista da memória, essas experiências com a ditadura de uma maneira que não se encaixa naquilo que publicamente é hegemônico nas batalhas de memória sobre a ditadura. No livro A Ditadura Aconteceu Aqui, a história oral e as memórias do regime militar, e eu tive o prazer de organizar junto com a Carolina Delamore, que a professora Maria já citou anteriormente, e da Natália Batista, a gente consegue ver algumas dessas memórias positivas sobre a ditadura, ou que silenciam sobre o caráter ditatorial, falam de Revolução de 64, por exemplo, né? A gente consegue perceber como que essas memórias elas lidavam com sua característica de serem subterrâneas até ali o início dos anos 2000. Estão escutando? Acho que no final meu áudio travou, não estou escutando. No final, sim, travou. Ah, sim. Não, mas então, eu acho que lá no Ditadura Aconteceu Aqui tem exemplos de pesquisas, só retomando, de situações como essa. Assim, por exemplo, moradores das agrovilas que foram criadas pelo regime, pela ditadura, no norte do Brasil, né? Que são pessoas que têm uma memória positiva sobre o governo Médici, por exemplo, e que vão narrar as suas experiências com relação à ditadura de uma maneira ambígua. E por que ambígua? Porque ela tem a ver com esse silenciamento, com esse não dito, porque é desconfortável ter uma memória positiva sobre a ditadura até o início dos anos 2010, né? Hoje o contexto é bem diferente, por isso que eu chamei a atenção, né, para a importância do quando, do contexto temporal. Mas que ainda assim, diante do pesquisador, da pesquisadora, no caso lá, vão se lembrar dessas memórias, vão se lembrar da ditadura como uma lente positiva, né? E acho que é bem interessante a gente perceber essa historicidade. Concordo totalmente. E a questão da história oral mostrar esse silenciamento, né? As entrevistas somente já mostram. Não estou falando, Gabriel, que não precisa ter contexto. Mas no caso que eu falei, são pessoas que estavam na mesma universidade, claro, que não tinham o mesmo posicionamento, mas estavam na mesma universidade, no mesmo, com o mesmo contexto histórico, né? Na ditadura, no Brasil, e como elas contaram histórias completamente distintas, que você fala como batalha, mas eu acho que é um pouco também o que eu li, né, um pouco, eu leio um pouquinho daí da bibliografia que você falou, mas agora o que eu estou pensando é do que você e a Miriam falaram, né, que como não tem que ter contexto, é claro, sim, principalmente para você poder fazer a crítica. Entendi que é uma outra crítica, mas para você até ver o que foi silenciado. Mas o que eu fiquei, né, o que me chamou muita atenção, como pode
você nesse contexto, eu já tinha entrevistado várias pessoas que eram contrárias à ditadura e que sofreram, né? A ditadura na Unesp também foi muito, né? Foi uma coisa. E aí, de repente, eu pego uma entrevista do primeiro reitor no mesmo momento que não fala nada sobre isso. O lugar, Então, assim, as próprias entrevistas contaram essas duas. Não sei se você entendeu o que eu estou falando, né? Mesmo sem o contexto, são outros, né? Outra visão da história. Eles são partindo de contextos, de lugares diferentes, né? Uma coisa é você ser um reitor, e aí tanto pensando o lugar institucional no passado como no presente, né? Uma coisa é você ser um reitor da universidade durante a ditadura, ou ser... Aí vou lembrar o Rodrigo Mota, né, meu orientador. Um pouco ou você se acomoda ou adere, ou você é demitido, né? Seu chefe é o presidente da República, é um general. As possibilidades também, não estou justificando o que as pessoas fizeram, né? Mas as possibilidades também, elas são limitadas. Se a pessoa continuar a ser reitor. Então, o lugar institucional a partir do qual ela fala informa bastante a maneira como ela lembra, né? Por exemplo, no que se refere ao silenciamento com relação à ditadura, ou até mesmo na utilização dessa concepção nativa positiva, né? De Revolução de 64 e não golpe de 64, que eu acho que já demarca muito bem, né? E também investigar o lugar institucional, né? O contexto institucional no presente, né? Quando ele é chamado pela mesma universidade para poder falar sobre a sua experiência. E assim, lá no núcleo mesmo a gente já teve experiências de pesquisas que envolviam a história da própria UFMG, né, da própria universidade, que é um momento ali de um pouco consagração, né? Tem esse lugar um pouco do professor, reitor, ex-reitor, ex-diretor, falar um pouco desse lugar no presente, que é o lugar da consagração, o lugar do reconhecimento, né? Porque está sendo convidado para poder falar e tal. Então, pensar esses dois contextos, né? Tanto o contexto de quem ele era institucionalmente no passado, que é o tempo a qual a entrevista se refere, mas também no presente, né? Para ajudar a gente a entender essa fala que é tão dissonante, né? Pelo que você está falando com relação a todas as outras entrevistas. E que é desconfortável, né? Pro entrevistador, assim. Eu mesmo, depois que eu terminei o mestrado, eu pensei em investir profundamente, assim, nas entrevistas com ex-rondonistas. E aí foi justamente, eu terminei o mestrado em 2015, então foi justamente no contexto de ascensão da extrema-direita, no Brasil, de crise da democracia representativa, de uma mudança muito significativa do espaço público brasileiro, que ficou muito mais permeável a discursos não só positivos sobre a ditadura, como negacionistas mesmo dos crimes da ditadura. E aí, em vários momentos, né, a Miriam sabe porque acompanhou muito de perto esse sofrimento meu, em vários momentos fala, não, eu vou agora investir nesse tema do Projeto Rondon a partir do ponto de vista da história oral. Eu quero estudar, entender as memórias desses estudantes com relação à ditadura, com relação ao Projeto Rondon e tal. E aí eu tinha algumas dificuldades, e uma delas era que conseguir a lista de entrevistáveis que fosse factível, porque aqueles que eu conseguiam eram aqueles que manteram uma relação de amor assim, com o Projeto Rondon. E, em geral, eles tinham posicionamentos políticos nesse presente permeável à extrema-direita, a posicionamentos políticos de negacionismo sobre a ditadura ou de positivação da ditadura, muito grande. Então, eu ia conversar com essas pessoas e eu tinha um problema que é um problema de alteridade, assim, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande de conversar com essas pessoas, de ter essa escuta atenta mesmo, que, na verdade, é um problema fundante aí das ciências humanas e sociais de uma maneira geral, né? Como você... enquanto pesquisador, é alguém que é parte daquilo que você também pesquisa, né? E aí eu deixei um pouco de lado essa ideia de entrevistar os ex-rondonistas, em grande medida por causa disso, assim, essa dificuldade de lidar com essas memórias positivas sobre a ditadura, essas memórias que hoje, no presente, dialogavam muito até com o negacionismo, né? E que se viram muito mais confortáveis no espaço público do que elas eram quando eu fiz as primeiras entrevistas lá em 2014 e 2015. Eu acho que a gente foi muito rápido da Comissão Nacional da Verdade, né, da entrega do relatório para o negacionismo, então, né, ficou uma coisa meio difícil mesmo, né, quando saem muitas coisas, muitos livros a respeito,
vem imediatamente, né? Parece que quase imediatamente o negacionismo de toda essa história, né? E aí? Gente, não tem perguntas. Eu acredito que pelo horário, né? Mas a gente quis muito a presença da Miriam, que poderia estar neste horário conosco, e gostaria de falar, né? Bom, não tem, a gente deixa no site, então as pessoas vão ver, não dá para falar aqui para quem está ouvindo, porque não tem, né? Eu ia falar para quem está nos ouvindo, mas, enfim, vai, agora tem, né, toda a edição, fica no YouTube, no site do CDEM, né? E eu acho que material para vocês, para mim, para material de pesquisa, material de aula, nossa, muito obrigada. Faz muito tempo que eu quero falar com vocês, estando aqui no CDEM, né? E vamos aí logo, a gente vai se falar. Aqui, ó, acabei de receber um recadinho que tem gente ouvindo sim, só que não fez pergunta. Então, aos que estão na escuta, eu convidaria, né, a escutar mais vezes, uma outra vez, né, esse debate tão rico, né, que eu acho que a gente tem que ler de novo, entrevistar de novo, enfim, e é isso que eu gostaria de manter com vocês, né? Estar junto de novo, falar juntos sobre essas questões de novo, né? Mas isso a gente conversa fora do ar num outro dia. Tudo bem, Miriam? Super obrigada, bom te ver. Gabriel, super obrigada. Nós que agradecemos, enfim, Maria. Acho que obrigada a você, Maria, foi ótimo. Foi muito bom mesmo, tá? Então, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Obrigado, até a próxima, tchau, tudo de bom. Tchau. Thank you.